Amigos, há algo em que quero que vocês pensem por um momento. Vocês sabiam que milhares de pessoas se sentam na igreja todos os domingos ouvindo sermões onde são avisadas de que, se não derem o dízimo, estarão sob uma maldição? É realmente isso que Deus espera de nós? É este o ensinamento de Cristo? Hoje, quero convidá-los a abrir o coração e se permitir refletir sobre o que realmente significa dar o que Deus pede e como devemos viver nossa fé com transparência, sem amarras e sem medo. Não se trata de dinheiro. Trata-se de algo muito mais profundo. A origem do dízimo na Bíblia. Desde os tempos antigos, os homens têm buscado honrar a Deus com o que possuem. Construíram altares, ofereceram sacrifícios e reservaram o melhor de suas colheitas como demonstração de devoção. Mas há um tópico que tem sido fonte de debate ao longo da história da Igreja. O dízimo é um mandamento divino ou simplesmente uma tradição humana? Para responder a essa pergunta, precisamos voltar aos dias de Abraão. Gênesis 14:20 relata como, após derrotar reis inimigos, Abraão encontrou Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Nesse encontro, Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Seria isso uma ordem de Deus? Não há evidências de que Deus o tenha exigido. Abraão o ofereceu voluntariamente como um ato de gratidão e reconhecimento. Mais tarde, com a lei mosaica, o dízimo tornou-se uma ordenança estabelecida para Israel. Levítico 27:30 afirma claramente: o dízimo da terra, seja da semente, seja do fruto da árvore, pertence ao Senhor. Mas aqui está um detalhe importante. O dízimo não era dinheiro, mas sim produto do campo, e era dado para sustentar os levitas, que não tinham herança e dependiam das ofertas do povo. Nisso reside a confusão para muitos. No Antigo Testamento, o dízimo não era uma contribuição pessoal para enriquecer líderes religiosos ou uma fórmula para a prosperidade financeira. Era um meio de manter o sistema sacerdotal e ajudar os necessitados. Com o tempo, esse princípio foi distorcido. Líderes começaram a impor o dízimo como um fardo para o povo, e o que havia começado como uma expressão de adoração tornou-se uma obrigação. O problema não é o dízimo em si, mas como ele tem sido usado. Hoje, muitos pastores citam essas passagens para exigir que suas congregações contribuam com 10% de sua renda, sem explicar o contexto bíblico original. Surge então a grande questão: o dízimo ainda é uma ordem para os cristãos hoje? Para responder, precisamos olhar para o Novo Testamento. Se Cristo veio para cumprir a lei, o que isso implica para o dízimo? Ainda somos obrigados a dá-lo ou somos chamados a uma nova forma de mordomia? Aqui, as palavras de Jesus e dos apóstolos nos levam a uma revelação surpreendente, capaz de transformar completamente sua perspectiva sobre o dízimo e sobre a verdadeira generosidade na fé cristã. O dízimo no Novo Testamento ainda é válido. Esta é a pergunta que muitos crentes se fazem hoje. Devemos continuar a dizimar como nos tempos da antiga aliança? Algumas igrejas dizem que sim, outras dizem que não. Mas mais do que opiniões humanas, o que importa é o que a palavra de Deus ensina. Se o dízimo fazia parte da lei de Moisés, devemos nos perguntar: o que Jesus disse a respeito? Em Mateus 23:23, Jesus confronta os fariseus dizendo: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, pois vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Aqui Jesus menciona o dízimo, não como uma ordem para seus seguidores, mas como uma denúncia da hipocrisia farisaica. Eles se conformavam com as aparências, mas seus corações estavam longe de Deus. Após a ressurreição de Cristo, algo mudou. A igreja primitiva não era mais governada pelo sistema do Antigo Testamento. Não vemos Pedro, João ou Paulo exigindo dízimos. Em vez disso, o que encontramos é uma nova maneira de dar, livre, voluntária e generosamente. Em 2 Coríntios 9:7, Paulo escreve: cada um contribua conforme propôs em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Ele não menciona o dízimo, mas sim a atitude do coração. Deus não busca dinheiro dado sob pressão. Ele quer corações alegres e agradecidos. E é aqui que a confusão cresce. Hoje,
Muitos pregadores usam Malaquias 3:10 para ensinar que, se você não dizimar, estará roubando a Deus. No entanto, essa passagem foi dada a Israel sob a lei. Cristo veio para estabelecer uma nova aliança baseada na graça, não em antigas imposições. Se o dízimo fazia parte do sistema levítico e foi substituído pelo sacerdócio de Cristo, por que algumas igrejas continuam a pregar que o dízimo é obrigatório? Aqui reside o verdadeiro problema. Se o dízimo não é mais uma lei no Novo Testamento, por que tantas pessoas ainda se sentem culpadas e pressionadas a doar? Poderia haver algo mais por trás desse ensinamento? Isso nos leva a outra revelação. O dízimo é realmente uma bênção ou se tornou uma forma de manipulação religiosa? Bênção ou imposição? O verdadeiro propósito do dízimo. Em púlpitos ao redor do mundo, proclama-se que o dízimo é a chave para alcançar a prosperidade financeira. Se você dizimar, Deus abrirá as janelas do céu e derramará uma bênção sobre você, de tal forma que não haverá lugar suficiente para recebê-la. Repetem, citando Malaquias 3:10. Mas é isso mesmo que as Escrituras ensinam? Pare por um momento e pense. Deus é um comerciante que recebe 10% da nossa renda para nos fazer prosperar? A bênção de Deus pode ser comprada com dinheiro? Quando Jesus andou entre nós, ele nunca ensinou que as bênçãos do Pai dependiam de um pagamento obrigatório. No Sermão da Montanha, ele falou da verdadeira bem-aventurança: humildade, misericórdia, pureza de coração e justiça. Mateus 5. Ele nunca mencionou o dízimo como requisito para ser abençoado. Então, se o dízimo não é um pagamento por benefícios materiais, qual era o seu propósito original? Dízimo como provisão, não como transação. No Antigo Testamento, o dízimo tinha um significado claro e prático: prover para os levitas e os necessitados. Deuteronômio 14, 28, 29 diz que a cada 3 anos deveria ser usado para ajudar órfãos, viúvas e estrangeiros. Mas em muitas igrejas hoje, esse princípio de provisão se perdeu. O que antes era um ato de serviço, tornou-se uma ferramenta de controle. Prega-se que, se você não dizimar, Deus fechará os céus sobre você. E o medo é usado como motivação em vez de permitir que as pessoas doem por amor. A verdade é esta: Deus não abençoa alguém porque dizima, mas porque é fiel e generoso, com um coração sincero. Paulo expressou isso claramente em 2 Coríntios 9, 6, 7. Quem semeia pouco, pouco também ceifará. E quem semeia com fartura, fartamente também ceifará. Cada um contribua conforme propôs em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus não busca porcentagens. Ele busca corações dedicados, pessoas que doam porque amam, não porque temem ser amaldiçoadas. E aqui surge a grande questão. Se o propósito do dízimo era apoiar os mais vulneráveis, por que ele é usado atualmente para enriquecer certos líderes religiosos? Como ele deixou de ser um meio de auxílio para se tornar um negócio para alguns pastores? Manipulação religiosa. Quando o dízimo se torna um negócio? O dízimo, que começou como um ato de obediência e provisão, em algumas igrejas se transformou em uma máquina econômica que mantém um sistema baseado na manipulação. Talvez você já tenha ouvido dizer: se você não dizimar, estará roubando a Deus. Ou, se você dizimar, Deus multiplicará seu dinheiro. Mas a verdadeira questão é: Deus condiciona suas bênçãos a um pagamento obrigatório? Hoje, muitos pregadores pegaram passagens como Malaquias 3:10 e as transformaram em um modelo de negócios. Em vez de pregar o Evangelho de Cristo, eles promoveram um Evangelho da prosperidade, onde o dízimo é usado como moeda. Mas vamos analisar a realidade. Enquanto algumas congregações insistem no dízimo fiel, os líderes moram em mansões, viajam em jatos particulares e dirigem carros de luxo. Muitos justificam esse estilo dizendo: Deus me abençoou porque sou fiel no dízimo. Mas a verdadeira questão é: essa bênção vem de Deus ou do dinheiro de pessoas manipuladas para doar? Quando o dízimo deixa de ser uma oferta e se torna um fardo, Jesus já havia alertado. Em Lucas 20, 46, 47, ele disse: Cuidado com os escribas, que gostam de andar com longas vestes e saudações nas praças, nos primeiros assentos nas sinagogas e nos lugares mais importantes nos banquetes, que devoram as casas das viúvas
e fazem longas orações por pretexto. Estes receberão maior condenação. Jesus denunciou aqueles que usavam a fé para enriquecer, e hoje vemos a mesma história se repetir. Ensina-se que sem o dízimo não há prosperidade, e muitos crentes vivem presos ao medo. Eles não dão com alegria, mas com medo. E quando a generosidade é substituída pela manipulação, a verdadeira adoração desaparece. Deus não quer o seu dinheiro, Ele quer o seu coração. Se uma igreja se importa mais com o quanto você dá do que com a forma como você vive sua fé, então é hora de questionar se ela realmente segue o Evangelho de Cristo. E aqui surge a grande questão. Se o dízimo tem sido usado como instrumento de manipulação em muitas igrejas, qual é o verdadeiro modelo de generosidade segundo a Bíblia? Oferta, generosidade e mordomia. O modelo bíblico. Se em muitas igrejas o dízimo se tornou um fardo em vez de uma bênção, então surge a pergunta: como Deus realmente quer que doemos? A resposta está em toda a Escritura. Deus não está interessado em porcentagens, mas em corações generosos. Doar não é uma transação, é um ato de amor. Não se trata de pagar a Deus para receber algo em troca, mas sim de refletir o coração de Cristo em nossas vidas. Quando olhamos para o Novo Testamento, descobrimos que os primeiros cristãos não viviam sob a imposição do dízimo, mas sob um princípio mais profundo: dar por amor, não por obrigação. Em Atos 2, 44, 45, lemos: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam o dinheiro a todos, conforme a necessidade de cada um. Ninguém os obrigava a contribuir. Não havia listas de quem havia dizimado, nem havia um sistema de controle. Eles compartilhavam porque amavam a Deus e ao próximo. O princípio da mordomia bíblica. A Bíblia ensina que tudo o que temos pertence a Deus. O Salmo 24:1 declara: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele vivem. Se tudo pertence a Ele, então o nosso dinheiro não nos pertence de fato. Somos mordomos daquilo que Deus nos confiou. E como mordomos, nossa tarefa não é simplesmente dar uma porcentagem fixa, mas usar tudo o que temos para a sua glória. Paulo reafirma isso em 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua conforme propôs em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Observe atentamente. Não por obrigação. Deus não quer que demos por medo, mas com o coração cheio de alegria. Como um cristão deve doar hoje, livremente, sem pressão. Ninguém deve impor uma porcentagem fixa a você. Com propósito, não por manipulação. Não doe porque alguém o faz sentir-se culpado, mas porque Deus coloca em seu coração a ideia de abençoar os outros. Com alegria, não com medo. Se você doa por medo de ser amaldiçoado, então não é uma oferta, é um imposto religioso. Com responsabilidade, não desperdício. Doar generosamente não significa ser imprudente, mas sim usar com sabedoria o que Deus lhe confia. Doar vai além do dinheiro. É compartilhar tempo, amor e recursos com aqueles que mais precisam. Mas aqui surge uma pergunta inevitável. Se o modelo de Deus é a generosidade voluntária, por que tantas igrejas insistem em exigir o dízimo como requisito? A resposta está ligada a uma doutrina perigosa: a teologia da prosperidade. Dízimo e prosperidade, doutrina bíblica ou marketing religioso. Certamente, se você já ouviu sermões sobre dízimo, também ouviu falar da teologia da prosperidade. Esse ensinamento afirma que, se você dizimar fielmente, Deus o abençoará com riquezas materiais. Se você der, receberá 10 vezes mais, repetem. Mas é isso que a Bíblia ensina? É realmente uma promessa divina ou simplesmente um discurso destinado a enriquecer alguns? O problema com essa doutrina é que ela transforma Deus em um empresário. A oferta é clara: dê-me o seu dízimo e você obterá prosperidade financeira. Mas onde encontramos isso nas Escrituras? A resposta é simples: em lugar nenhum. A distorção da prosperidade no Evangelho. Jesus nunca fez da riqueza material o objetivo de seus seguidores. Pelo contrário, ele alertou sobre o perigo do amor ao dinheiro. Em Mateus 6:24 ele disse: ninguém pode servir a 2 senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Para ele, a verdadeira prosperidade reside na paz interior, na vida abundante do Espírito
no relacionamento com o Pai. Paulo também advertiu em 1 Timóteo 6, 9 e 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, como podemos justificar a ideia de que Deus quer tornar todos milionários quando a Bíblia alerta contra a ganância? Quando a prosperidade material se torna o objetivo, o verdadeiro foco do Evangelho se perde. Buscar o reino de Deus e sua justiça. O negócio por trás da prosperidade. A teologia da prosperidade se tornou um modelo de marketing para muitos líderes religiosos. Eles prometem bênçãos financeiras em troca de doações, sem qualquer base bíblica. Apelam para a necessidade de segurança financeira. Mostram testemunhos de supostos milagres de abundância, mas raramente contam as histórias daqueles que deram e não receberam nada. A verdade é que este evangelho da prosperidade se baseia em promessas vazias que desviam a atenção do que é mais importante: uma vida transformada por Cristo, não uma conta bancária cheia. Então, se o dízimo não é uma chave mágica para a riqueza, o que realmente significa dar segundo a Bíblia? Reflexão final. O que um cristão deve fazer hoje? Depois de examinar o que a palavra diz sobre dízimo, prosperidade e verdadeira generosidade, a pergunta final é: o que um cristão deve fazer hoje? Devemos continuar dando uma porcentagem fixa, como muitas igrejas pregam, ou devemos viver um modelo diferente? A resposta não está em fórmulas matemáticas ou leis antigas, mas em um relacionamento sincero com Deus. Os cristãos não devem dar por pressão, mas sim por amor e desejo de ajudar. O dízimo como obrigação não é o modelo de Cristo. Ele nos ensinou que dar é uma expressão de gratidão, mordomia e generosidade. Jesus nunca disse que nossos atos de generosidade deveriam ser impostos a nós. Pelo contrário, ele insistiu que fossem gratuitos. Não demos por medo ou por causa da manipulação de promessas vazias. Demos com um coração disposto e alegre, de acordo com o que Deus coloca dentro de nós. Esse é o modelo bíblico. Dar de bom grado e com alegria. Se você pertence a uma igreja que ainda exige o dízimo como regra, não se sinta culpado por não segui-la. O que importa não é uma porcentagem, mas sua atitude em relação ao dinheiro, sua generosidade e seu serviço ao próximo. A verdadeira prosperidade não é material, é espiritual. A bênção de Deus não se mede em quantidades, mas na sinceridade com que vivemos nossa fé. A Bíblia nos ensina a sermos mordomos fiéis de tudo o que Ele nos deu. Sua graça, sua provisão, seu amor. Como mordomos, nossa responsabilidade é usar o que temos para sua glória e para o bem-estar dos outros, especialmente dos mais necessitados. Então, como você deve doar hoje? Faça-o com um coração limpo, sincero e generoso. Não o faça por obrigação ou esperando algo em troca. Faça-o porque você ama a Deus, porque reconhece que tudo o que você tem vem dele, e porque deseja ver seu reino estendido na terra. O verdadeiro propósito de doar não é enriquecer a si mesmo, mas glorificar a Deus, edificar sua igreja e abençoar aqueles que Ele ama. Quando doamos dessa forma, nossas vidas mudam. Descobrimos que a maior bênção não é material, mas espiritual. Amigos, hoje falamos sobre dízimo, prosperidade e verdadeira generosidade. Mas a questão principal é esta: não importa quanto você doa ou qual a porcentagem. O que importa é o seu coração, se você estiver disposto a se entregar completamente a Deus. A bênção não vem do que você compra com dinheiro, mas do que Cristo fez na cruz. Ele lhe oferece vida abundante, não baseada em riquezas, mas em um relacionamento eterno com Ele. Então, qual caminho você escolherá hoje? Você continuará a viver sob medo, obrigação e manipulação? Ou dará um passo de fé, com um coração sincero e generoso, sabendo que Deus olha para as profundezas do seu ser? Hoje é o dia de começar. Hoje é o dia de transformar sua vida e ser um verdadeiro mordomo daquilo que Ele lhe confiou. Não espere mais. Venha a Ele com todo o seu ser. O convite está aberto e o amor de Deus está esperando por você.